Olá, amigos, boa noite, muito boa noite. Olha, só acontece no Brasil, acho. No Rio de Janeiro fizeram um concurso para agente penitenciário. 15 anos depois, convocaram os caras que foram aprovados agora. Os caras já ficaram mais velhos, ficaram gordos, não vão nem passar no teste físico. Não é brincadeira isso? Convocar o cara 15 anos depois para assumir o emprego. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite para todos. Um abraço para o Júnior e para o Sandro Tiziani, empresários em Cornélio Procópio e que acompanham o programa Militão também. Obrigado pela audiência lá em Cornélio. E quero lembrar, a Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Muito bem, estamos de volta e como o nosso grande amigo Antônio Carlos de Andrade Viana, advogado famoso, criminalista, de Viana e Advogados Associados. Boa noite, doutor. Boa noite, Militão. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos ouvem. Já está parecendo novela, mas mais um preso, agora famoso. Ele, duas secretárias, Marta e Maria, e mais 7. Zé Dirceu, o ex-todo-poderoso ministro da Casa Civil, do governo do PT, preso. Preso mais uma vez, como diz você. Foi preso pela ditadura, foi preso no Mensalão e agora preso no Lava Jato. Ele está fazendo uma carreira até, né? Se ele tinha a intenção de escrever uma memória, dizendo que ele foi injustiçado, perseguição política, ele vai ter né? Muito assunto. Cada capítulo desse dá uma coleção boa, né? Dá. Então, ele vai poder contar muita história. Mas o que é gozado é que ele foi preso, ele já estava preso. O povo pensa que ele estava solto, mas na verdade ele estava preso, cumprindo prisão domiciliar. Ele estava preso. Aí, como diz o macaco Simão, a polícia chega pro preso e fala: você está preso, mãos ao alto, mãos para trás que eu vou te algemar, mas você está preso de novo. Ele foi preso nessa Operação Lava Jato, por ordem do Sérgio Moro, juiz federal de Curitiba, junto com o irmão, secretária e outras pessoas dessa Operação Lava Jato. Segundo as acusações, ele teria participado de propina, de corrupção, recebido dinheiro para facilitar a vida de algumas empreiteiras, algumas consultoras. Segundo o advogado dele, declarou agora na imprensa, durante o dia todo hoje, o advogado disse que, na verdade, ele sempre prestou consultoria, desde que ele deixou o governo, que ele vive disso. Ele é um homem que tem conhecimentos e sabe abrir portas. Então ele abriu portas para as consultoras no exterior, aqui no Brasil, que o trabalho dele é lícito. E esse dinheiro que foi para a conta dele foi um dinheiro declarado, um dinheiro que foi pago licitamente por um trabalho lícito. Esse é o argumento do advogado. E agora, a investigação, a instrução do processo é que é o caminho correto para dizer se esse dinheiro era do trabalho lícito, que trabalho era esse, ou se era facilitador de corrupção. Isso, quem viver, verá. Mas é o quê? Prisão provisória? O que é isso? É uma prisão preventiva. Preventiva. Sem prazo. Mas a situação dele é difícil, porque como condenado anterior, como condenado já reincidente, vamos pôr assim, a situação complica um pouco mais, justifica um pouco mais a prisão do que a dos outros. Nesse aspecto, a prisão tem fundamento, porque ele já era reincidente, ficou solto e voltou a reincidir, né? Voltou a delinquir. Então, isso, para a prisão preventiva, é um prato cheio. E é uma das causas que justifica a prisão, na verdade. Não pelo tanto, quando o réu é suspeito de ter participado de algum envolvimento. Isso não justifica a prisão. Isso justifica a condenação no futuro. Mas a prisão preventiva não é porque há elementos, há suspeitas de que ele tenha participado do crime. É justamente a prisão preventiva para isso. Um caso como esse. O cara já era condenado.
sai, está cumprindo pena e continua fazendo a maracutaia, se ele estivesse fazendo intermediação de corrupção, participando dessa propina, aí fica difícil. Vai ser condenado, pena alta, porque os fatos são graves e possivelmente vai morrer dentro da cadeia. Possivelmente. Agora, não conheço o processo, não sei da história, e se o advogado conseguir demonstrar que realmente... Eu até acredito que o Zé Dirceu, ele não vai botar dinheiro na conta dele, enquanto depois desse escândalo que saiu do governo, né, como ministro do Lula, depois desse escândalo ele continuar pondo dinheiro na conta dele, como pegaram agora. A conta dele, do irmão, é uma empresa jurídica de assessoria, e a conta e o dinheiro caía lá. Eu não acho que ele era tão idiota de fazer isso, mas vamos ver, isso não depende de nós, isso depende da justiça. E também não acho legal, nem acho que é válido o procurador da República, que é o órgão acusador, ficar dando entrevista, queimando o cara, falando isso, falando aquilo. Isso é a opinião dele. Ele não devia expor isso, ele escreve o que ele acha, põe lá no processo e vai provar. Em vez de ficar papagaiando na televisão, papagaiando, querendo se promover, mostrando isso e aquilo, o Ministério Público deveria provar o que ele fez, provar o que o Zé Dirceu fez com substância. E não porque falou, porque na verdade, até agora, a única coisa que tem é o seguinte: olha, a consultora tal pagou tanto para o Zé Dirceu, e daí? E daí? Ele não pode trabalhar? Ele não está proibido de trabalhar. Não estou falando que ele é inocente, mas eu estou falando que só por esse fato, e foi só por isso que ele está preso, que foi decretada a prisão. Não foi decretada a prisão por outros motivos, porque o procurador entendeu que aquele dinheiro ele não pode receber. Ele não pode. É aquela história de que o cara foi condenado, ele tem que morrer na masmorra, tem que morrer de fome, com a bola no pé, e não pode sair de lá e morrer leproso. Agora o Zé Dirceu saiu e ganhou dinheiro, porque ele é um homem influente, tem influências, é uma cabeça brilhante. E aí, não, isso não pode. Ele recebeu dinheiro de fulano, beltrano, então ele é corrupto, é ladrão, safado, e esse dinheiro deve ser de corrupção. E prendeu o cara. Agora, o procurador tem que ir atrás de provas, porque de conversa fiada a sociedade está cheia. Por exemplo, ele foi denunciado na delação premiada. Não, de 2 lá. Na verdade, o que os delatores falaram, são 3, falaram do Zé Dirceu, diz o seguinte: olha, eu paguei para o Zé Dirceu porque ele foi lá e conseguiu abrir a porta para a construtora. Foi. Isso é lobby, isso é consultoria, isso não é crime. Isso pode, é legal. É legal. Legal. Tá? Então, nos Estados Unidos é legal. Não, aqui também. Não tem nada que proíba o lobby. Nada. Porque se fosse o contrário, o pessoal que faz lobby no MEC para liberar faculdades estava tudo na cadeia. Tudo na cadeia. Não, e depois tinha que fechar o Maracanã. O lobby é permitido, o que não é permitido é a corrupção. Eu chegar lá e oferecer propina para o agente que está lá. Agora, se eu for um cara influente, se eu tenho lá os ministros, os assessores, os deputados e tal, eu chego para os deputados, é isso que os deputados fazem reunião todo dia. Se reúne, os empresários, tem sempre um que ajeitou e fala assim: ó, deputado, nós precisamos passar esse projeto, essa coisa é boa, vai ser bom para a região, vai ser não sei o quê, dobra o deputado para aprovar o projeto. Isso é lobby. O que é proibido é dar dinheiro para o político assinar o documento. Isso é que é proibido. Votar a favor. Votar a favor. Agora, se eu contrato um Zé Dirceu para abrir os caminhos da minha empresa em Brasília, em Portugal, na Itália, não sei aonde, não tem nada, absolutamente nada. Não estou defendendo porque não conheço a situação e nem sou advogado do caso. Mas acho muito precipitado, porque assisti à entrevista do procurador dizendo que já está provado que o dinheiro caía na conta dele. O dinheiro saía de uma empresa aqui e caía na conta dele. Claro que caía, ele não é agente público, ele não exerce cargo, ele não é ministro, ele não é deputado, não tem mandato, entendeu? Agora, resta saber se esse dinheiro foi para pagar corrupção, propina de outro agente público. Isso que o procurador tem que provar. Tem que provar. É isso. Porque se não provar, o Zé Dirceu vai ganhar outra indenização do governo, porque já ganha uma
por ser perseguido político da União, da ditadura. Sim. Está preparando para, daqui a uns anos, lançar um livro e contar a história da vida dele no Mensalão, que ele foi injustiçado politicamente. Aliás, na verdade, a tese dos petistas é que ele, Zé Dirceu, no Mensalão, não nega a participação dele. Só que não foi uma participação para benefício próprio, foi para benefício político. Ele precisava de montar uma base política para o governo Lula, então teve que fazer alguns favores para os deputados, pagava a mesada para os deputados, mas era um projeto político. Já no Mensalão, no Lava Jato, a situação mudou. De projeto político passou a ser projeto pessoal, porque daí ele embolsava o dinheiro e punha na conta dele. É isso aí. Mas então, quem tem que produzir provas é o Janot. É o procurador... Procurador-Geral da República, é isso? Não, ele não é o líder do caso, vamos dizer assim. É outro procurador. É outro procurador. Sim. É o procurador de Curitiba. Sim. Que fica papagaiando o dia inteiro na imprensa, dizendo sim. que está aprovado, está aprovado. Eu quero ver ele provar que aquele dinheiro foi furto de corrupção. Tem Agora, um que pagamento é uma coisa. Tem um procurador, acho que é esse, que foi em uma igreja batista do Rio de Janeiro e pregou lá sobre isso tudo e disse que ele é uma providência divina que o elegeu para cuidar do caso. Você veja a loucura dos caras como chegam. Ele diz que está numa missão messiânica. E ele é o Messias enviado por Deus para limpar a humanidade da corrupção. Olha que loucura! Um procurador desse, o cara é muito bom, é inteligente, é gênio, mas passou da loucura. Passou. Não vive nesse mundo normal. Passou do limite, né? Não, ele é o Messias que veio para limpar a corrupção do Brasil. E o povo aplaude, a sociedade aplaude. Né? Então vamos aguardar, vamos ver, a sociedade espera, porque nós todos estamos ansiosos para resolver essa questão, ver isso passado a limpo, isso passado a limpo, tá certo? Condenar quem merece ser condenado, absolver quem merece ser absolvido e que a justiça seja feita, e a justiça tem que ser rápida, porque senão daqui a pouco o povo, a sociedade, a imprensa começa a enjoar dessa história de Lava Jato. É verdade. E se continuarem a inventar apelido como agora, pichuleco, daqui a pouco vira um samba do não sei quem doido. Do crioulo doido. Ou do branco doido. Pichuleco. É pichuleco. Não, isso aí é porque assim... É gíria. É gíria, é para popularizar. Aí, hoje em dia, a justiça, por exemplo, a Polícia Federal e os procuradores, eles recebem orientação da assessoria jurídica de dar entrevista, de ir em igreja, ir em palestra, convocar o povo em praça pública. Isso, gente, está muito longe de ser justiça. Até porque não é o clamor popular. O dia que a justiça, como está acontecendo agora, tanto no Brasil inteiro, não só na Justiça Federal, na Justiça Comum, o juiz está despachando porque o clamor das ruas exige, nós estamos perdidos. Coitado dessa nossa sociedade. Obrigado, doutor Viana. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado e boa semana. Boa semana. Muito bem. Já voltamos. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores:
carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25.000. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25.000. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Estamos de volta, minha gente. Muito obrigado pela audiência desde já. Olha, 2 países que fazem parte do mesmo grupo do Brasil. Mas vejam, enquanto o Brasil a taxa Selic é 14,25, a Índia hoje determinou 7,5%. E a Austrália, sabe quanto? 2%. Que diferença, hein, Marcelo? Boa noite. É verdade. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Estamos com o advogado e escritor Glauco Ramos. Boa noite, Glauco, como vai? Tudo Boa noite, bem? Marcelo. Boa noite, Militão. Bem-vindo, doutor. Esta é a semana do lançamento do livro Planeta Ava, né, que está aqui na minha mão. Daqui a pouco o Adilson vai dar o close. Quinta-feira, não é, Glauco? Depois de amanhã? Quinta-feira, a partir das 19 horas, Marcelo, na Livrarias Curitiba. A gente vai estar tendo a satisfação e o prazer de receber os amigos para mais uma noite de autógrafos, agora do Planeta Ava. O Glauco já esteve aqui e algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre esta obra, Planeta Ava. E no livro, Glauco, você mesmo pergunta se a ava existe. Aí fala, pô, mas não é ele que criou o Planeta Ava? A ava existe ou não existe, afinal? Perfeito, Marcelo. O último capítulo dessa obra, agora, dessa parte, da primeira parte da Tríade Havana, é a pergunta se a ava existe. Né? Como é que alguém escreve sobre o Planeta Ava? O nome do livro é Planeta Ava e o próprio autor pergunta se a ava existe. Esse é exatamente o ponto, Marcelo. Porque cada um dos leitores, cada um que tivesse contato com a obra, vai ter que, né, ou não, vai ter que dizer se a ava existe. Ava é uma experiência pessoal. Eu costumo dizer que é uma dimensão da existência. Mais do que um planeta longínquo, é uma dimensão da existência que pode estar habitando o coração de cada um de nós. Então fica a pergunta, primeiro porque o autor não tem a pretensão, quem é o autor para dizer se a ava existe ou não existe, né? Então a gente deixa em aberto essa pergunta no último capítulo, para que o leitor possa dizer se a ava existe. A gente costuma dizer, Marcelo, quem sou eu para dizer que a ava existe? Cada um de nós, ao ter contato com essa dimensão, poderá tirar a sua própria opinião. Evidentemente, Marcelo, nós respondemos a pergunta. No terceiro capítulo tem a nossa resposta, que é a nossa percepção a respeito desse assunto. A ava não tem corrupção, a ava não tem desemprego, a ava é paraíso. Perfeito, Militão, a tua colocação ela é perfeita. Na medida em que a ava existe a consciência humana, né, a gente costuma dizer que a corrupção começou a existir quando a consciência se foi. As normas, as normas sociais, as normas de ética, as legislações, elas existem, começaram a existir no momento em que a consciência do ser humano se foi. Enquanto existia consciência, não precisa de normas, não precisa de nada disso. Porque a pessoa movida pela própria consciência, ela só faz o certo, ela faz o correto, ela faz o honesto, ela age de acordo com o coração dela. E geralmente o coração não erra, né? Você no livro fala em razões da existência. Qual é então a razão da nossa existência, Glauco? Perfeito, esse é outro. O ser humano, de um modo geral, todos nós, a gente vive procurando as razões da existência, né? A gente quer saber por que viemos no mundo, por que eu estou na Terra,
que eu vim fazer aqui? A gente quer saber as razões da existência. Em Ava, não existe razões da existência, porque a existência existe simplesmente para ser vivida. A vida existe para ser vivida, para ser curtida, para ser aproveitada. É um instante, um acender e apagar de velas. Então o que acontece? A razão da existência no planeta Ava é simplesmente viver, Militão. Não existe outra. E dessa forma, toda a vida se torna perfeita. Porque você não fica tentando ser melhor, você não fica tentando ser milionário, você não fica tentando ser rico, você não fica tentando ser prefeito de Londrina, nem governador do estado, nem presidente da república. Porque a tua razão de existir é simplesmente viver. Então, respondendo à pergunta, em Ava não existe razões da existência. A razão da existência é simplesmente viver. Não se paga imposto? Não se paga imposto. Não há doença, não tem que ir na farmácia, no médico, não tem SUS, não tem cooperativas médicas. É curioso, na verdade, pode haver, eventualmente, pode haver um desequilíbrio que leve a alguma doença. Mas o próprio organismo do havano, ele tem a capacidade da autocura. Então, ele consegue restabelecer a própria saúde no momento de uma eventualidade de uma doença. Então, não há necessidade de médicos, né? Porque o verdadeiro médico é o nosso organismo, que sabe e tem o caminho de todas as curas. Nós sabemos disso, todo mundo sabe. É o organismo que se restabelece. O medicamento dá uma mãozinha pra gente, tira os sintomas, tira a dor de cabeça, mas se não houver a reação do organismo humano, obviamente a cura fica difícil, né? Então, em Ava, realmente, existe a doença, mas existe a autocura. Você também fala no livro, Glauco, em perdão natural. O que seria isso? Perdão natural. Essa questão do perdão, Marcelo, ela é muito interessante de ver. A gente tenta perdoar coisas que aconteceram no passado, né? O cara me ofendeu, eu quero perdoar aquela pessoa, quero perdoar o que aconteceu. Ou a gente, através do medo do futuro, a gente acaba se punindo, não sabe o que vai acontecer amanhã. O perdão natural de Ava, dessa dimensão havana, é o único perdão que deveria existir entre nós, né? Que é o perdão de si mesmo. Porque quem traz para nós o nosso sofrimento somos nós. Quase sempre a pessoa que, entre aspas, nos ofendeu, ela nem lembra mais. Tem um ditado, Militão, que fala que quem bate esquece, né? Então são dois trabalhos, né? Quem apanhou, além de ter apanhado, tem que perdoar, né? Porque senão ele que vai carregar o peso. Porque o outro já bateu, já esqueceu. Não é verdade? Não é verdade, Marcelo? E o cara de fora fala, perdoa esse cara, é fácil falar. Todo mundo fala, perdoa esse cara, perdoa ele. Mas será que esta pessoa perdoa alguém? Isso, exatamente, Militão. Então por isso que o perdão natural é o perdão de si mesmo. É o perdão da carga que você vem carregando, que a carga é tua. O cara bateu e esqueceu, mas você vem carregando essa carga. Nas suas costas está aquele incômodo, aquela pedra no sapato que está fazendo a ferida na sua vida. O perdão natural, Marcelo, resumindo, é perdoar a si mesmo nesse exato instante do agora. Quando você perdoa você mesmo, Militão, não existe mais fato do passado, não existe fato do futuro, não existe ninguém mais a ser perdoado. E a vida se torna mais leve, Marcelo. E a magia havana? O que é isso? Magia havana é a interconexão de tudo e de todos. Essa é a parte mais bonita. A física moderna hoje mostra pra gente que nós vivemos, na verdade, num tecido único. Não existe separação entre entre o Marcelo, entre o Militão e entre o brilhante advogado que está aqui do nosso lado, Antônio Carlos de Andrade Viana. Antônio Carlos de Andrade Viana. Somos todos interligados. Quem diz isso não sou eu, Militão. Quem diz isso, comprovado cientificamente, é a física quântica, a física de partículas, a física moderna. Então, na medida em que todos somos interconectados, o mal que você faz para o teu amigo, para o teu inimigo, enfim, para alguém, é o mal que você está fazendo a si mesmo. A magia havana, respondendo a sua pergunta, Marcelo, é a consciência da interconexão, de todos os seres e coisas. O cachorro, o gato, as plantas e nós, seres humanos. Essa é a magia de você viver em Ava. É você fazer o melhor para o outro, porque você está fazendo o melhor para si mesmo. Vamos repetir então. O advogado Glauco Ramos, escritor, lança Planeta Ava dia quinta-feira, depois de amanhã. Dia 6. Né, às 19 horas, onde vai ser, Glauco? Livrarias Curitiba, do Shopping Catuaí. No Catuaí. Vai receber muitos amigos, muitos convidados lá, né? Estão todos convidados. E é aberto ao público, né? Aberto ao público e todos convidados, em especial a família Militão. Vai fazer sucesso. Só queria acrescentar uma coisa. Você falou quem nasce em Ava é havano.
Não confundir Mas é com a com Havana A, de né? Cuba. Não é com H. Não, é com A, né? É com A, mas não é com H. Não é com H. É com A. Sabe que aqui em Londrina teve um mineiro, foi funcionário do Banco do Brasil, chamava-se Havano Campos. Verdade? Com A. Curioso. É verdade. Curioso. E só queria dizer uma coisa, eu vou me embora para Ava, que lá sou amigo do rei, Glauco Ramos. Opa! Muito obrigado. Obrigado, Glauco. Grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Ok, boa noite para todos.